Bem, pessoal, no vídeo passado a gente vimos adição e subtração de números inteiros e nesse a gente continua com as próximas duas operações básicas, que é a multiplicação e a divisão de números inteiros. Lembra que a gente agora está trabalhando números positivos e números negativos, certo? Conjunto dos números inteiros. Então, bora lá. Para multiplicar ou dividir números inteiros, a gente tem que fazer o jogo de sinal. Então a gente começa agora a trabalhar com regrinhas de sinais, tá? Toda vez que eu vou multiplicar ou dividir números inteiros, existem duas regrinhas. Quando eu tenho sinais iguais na multiplicação ou na divisão, o resultado sempre vai ser positivo. Então, mais com mais, resultado mais. Menos com menos, resultado menos. Mais com mais, resultado mais. Menos com menos, resultado mais, certo? Toda vez que os sinais for igual, os resultados sempre são positivos. Bem, pessoal, no vídeo passado a gente vimos adição e subtração de números inteiros e nesse a gente continua com as próximas duas operações básicas, que é a multiplicação e a divisão de números inteiros. Lembra que a gente agora está trabalhando números positivos e números negativos, certo? Conjunto dos números inteiros. Então, bora lá. Para multiplicar ou dividir números inteiros, a gente tem que fazer o jogo de sinal. Então a gente começa agora a trabalhar com regrinhas de sinais, tá? Toda vez que eu vou multiplicar ou dividir números inteiros, existem duas regrinhas. Quando eu tenho sinais iguais na multiplicação ou na divisão, o resultado sempre vai ser positivo. Então, mais com mais, resultado mais. Menos com menos, resultado menos. Mais com mais, resultado mais. Menos com menos, resultado mais, certo? Toda vez que os sinais for igual, os resultados sempre são positivos. Não interessa se é na multiplicação ou se é na divisão. Aqui, novamente, o jogo de sinal. Mais com mais, resultado mais. Menos com menos, mais. Mais com mais, menos com menos, mais. Só que nessas duas aqui, trabalhando a divisão, e nessas duas aqui, trabalhando a multiplicação. Entenda o seguinte, o menos significa o oposto. O que é o oposto de o oposto? O oposto do oposto é o positivo. Tanto faz na multiplicação ou na divisão. O oposto de um número oposto é um número positivo. Ok? Essa é a ideia que temos que ter. Por isso que os resultados sempre é positivo quando os sinais são iguais. Multiplicação de um positivo com um número positivo, sempre o resultado é positivo. Divisão de números positivos, sempre o resultado também é positivo. Exemplo: mais com mais, resultado mais. 2 vezes 4, 8. Menos com menos, resultado mais. 4 vezes 10, 40. Menos com menos, resultado mais. Só que agora eu tenho 20 dividido por 2. Então primeiro eu faço o jogo de sinal para depois fazer a operação com o número. Resultado mais 10. Aqui, último exemplo. Mais dividido com mais. Mais com mais, mais. Sinais iguais, resultado sempre positivo. E 15 dividido por 3, 15 dividido por 3, resultado 5. 5 positivo. E quando os sinais são diferentes? Toda vez que eu multiplicar e dividir sinais diferentes, o resultado sempre negativo. Então, número positivo multiplica com número negativo. Resultado negativo. Número negativo multiplica com número positivo. Resultado negativo. Por que disso? Certo?
Imagina o seguinte, menos 5 está multiplicando o 3. O menos significa o oposto. Então, qual que é o oposto de mais 3? Menos 3. 5 vezes. Então, eu estou somando o menos 3 5 vezes. Se eu devo 3, devo 3, devo 3, devo 3 e devo 3, eu vou totalizar devendo, então, 15. Então, mais com menos, resultado menos, 3 vezes 5, resultado 15. É por isso que quando eu estou multiplicando sinais diferentes, o resultado dá negativo. Tá, professor, mas se fosse o contrário? 5 vezes menos 3. Então, eu estou somando 5 vezes menos 3. Mesma coisa. Eu estou multiplicando, adicionando 5 vezes o número menos 3. Novamente, devo 3, devo 6, devo 9, devo 12, devo 15. Então, resultado, menos 15. Mais, com menos, resultado, menos. 5 vezes 3, resultado numérico 15, ok? Então, gravem. Sinais iguais, resultado positivo. Sinais diferentes, resultado negativo. Exemplos. Aqui, sinais diferentes, resultado negativo. 4 vezes 6, 42. Menos com mais, sinais diferentes, resultado negativo. 12 vezes 2, 24. A mesma coisa na divisão. Mais com menos, sinais negativo, resultado negativo. Menos com mais, resultado negativo. Toda vez que eu estou multiplicando e dividindo, eu tenho que fazer o jogo de sinal. Isso é muito importante, tá? Não esquecem jogo de sinal. Se dois números possuírem o mesmo sinal, o resultado será positivo. Se dois números possuírem sinais diferentes, o resultado será negativo. É isso o que eu acabo de falar para vocês, ok? Então vamos lá, vamos para alguns exemplos. 7 mais menos 3, 7 vezes menos 3. Quando eu estou somando, quando eu estou adicionando ou subtraindo, eu não faço jogo de sinal. Não fazer jogo de sinal, ok? Quando eu estou multiplicando ou dividindo, aí eu faço o jogo de sinal. Quais são os jogos de sinal? Quais são? Mais com mais, resultado positivo. Menos com menos, resultado positivo. Oposto de um número negativo é um número positivo.